E isso aí é só para vocês, vamos dizer, esta primeira parte da aula, essas coisas que eu estou explicando agora, são só para vocês tomarem consciência cada vez mais aprofundada da miséria cultural, moral e humana dentro da qual vocês vivem. E da qual vocês vão ter que se libertar. Quer dizer, vocês vão ter que sair deste lamaçal, se erguer acima deste lamaçal, dominar intelectualmente a situação. Não só intelectualmente, mas dominá-la existencialmente, ou seja, não permitir que esta porcaria toda, vamos dizer, os contamine, os deprima, os desencoraje ou os corrompa. Este ponto é mais importante no nosso curso até do que o aprendizado, vamos dizer, positivo do que nós estamos passando. Quer dizer, o maior problema ali é o maior problema para vocês é o da constituição da sua personalidade moral e intelectual. Sem isto vocês não vão aguentar, vocês vão se corromper e vocês vão virar, quando chegar, vamos dizer, aos 40 anos, vocês vão estar tão medíocres quanto esta gente. Isto se não realizarem o prodígio, tá certo, de se tornarem ainda pior do que eles, logo em 1 ou 2 anos. Como aconteceu com vários alunos meus que passaram 2 ou 3 meses com o curso e saíram dando palpite por aí. Tá certo? Então, naquela época em que isso acontecia, eu sempre avisava a pessoa, falava, olha, eu não tenho alunos, eu só tenho público. Porque aluno é o sujeito que segue o seu ensinamento, aprende com você durante 5, 10, 15, 20 anos. Isso é normal em filosofia. Quer dizer, quando você pega um professor para você aprender com ele, você vai segui-lo a vida inteira. Você está entendendo? E depois você vai continuar o que ele fez num nível maior, às vezes até contestando, corrigindo vários pontos dele. Isso é o aprendizado normal, como Aristóteles depois segue Platão durante 20 anos e depois o corrige. Isso é inteiramente, isso é o que é o normal em filosofia. Agora, o sujeito que assiste a algumas aulas, ele não é um aluno, ele é um público apenas. Tá certo? Agora, vocês entraram neste curso na condição de alunos, efetivamente. Pelo menos é isso que se propõe a ser. Tá certo? Então, vamos dizer, isso já os coloca numa situação um pouco diferente das pessoas que assistiram aulas em outras épocas. Tá certo? Se bem que eu tenho alguns alunos que me acompanharam durante muito tempo, mas eles não tinham o compromisso formal que vocês têm. E isso vai fazer toda a diferença. Porque vocês têm um compromisso, não é comigo, é com a sua própria formação. Vocês vão ter que atingir certos resultados, vamos dizer, intelectuais, existenciais e morais. Vou ler isso aqui para vocês apenas como uma amostra da situação. Vamos ver aqui. Os exemplos de inversão psicótica de sujeito e objeto são tão abundantes na produção escrita dos intelectuais revolucionários que a única dificuldade para encontrá-los é o embarras de choix, quer dizer, dificuldade de escolha. O caso que vou comentar aqui é interessante porque ilustra esse mecanismo em 2 níveis ao mesmo tempo. Na reação de um professor de filosofia aos acontecimentos imediatos e na sua análise de transformações sociais mais duráveis e profundas. Quando os alunos da USP, pela 1000ª vez, ocuparam o prédio da instituição, depredando o que podiam e intimidando seus colegas e professores para que interrompessem as aulas e aderissem ao quebra-quebra, ações que a professora Olgária Matos muito significativamente definiu como manifestação pacífica, o professor Vladimir Safatli, da Faculdade de Filosofia, protestou contra a intervenção policial que pôs fim ao ataque, rotulando-a de brutalidade securitária e demonstrando que é normal entre professores daquela escola não saber distinguir, na escolha de seu vocabulário, entre questões de segurança pública e a indústria de seguros. Securitário, gente, não se refere à segurança pública, se refere à indústria de seguros. Quer dizer, como é que um professor de filosofia, que já está, o homem está com 36 anos, ele não é uma criança, como é que ele domina tão pouco o seu vocabulário a ponto de usar uma coisa dessa? Quer dizer, numa redação escolar, isso já não é admissível. Agora, num escrito de professor de filosofia que pretende opinar sobre questões públicas importantes, tá certo? Influenciar a opinião do povo, isso, eu digo, uma coisa dessa é o sinal de uma inépcia criminosa, porque é uma inépcia que ele não tem o direito de ter. Quer dizer, o sujeito que posa como profissional qualificado de uma certa área e não tem a capacidade para aquilo, ele é um charlatão, é um vigarista e tem que ser expulso da profissão.
Isso é muito importante. Não tem o direito. A profissão intelectual é uma profissão nobre, digna e muito exigente. Ninguém é obrigado a ser intelectual. Tá certo? Ser intelectual traz um certo prêmio, tá certo, social, uma certa respeitabilidade, uma certa posição. Às vezes não dá muito dinheiro, mas traz uma respeitabilidade, dá uma autoridade para você. Se você não está qualificado para isso, se você exerce essa autoridade, você é um charlatão. Ou seja, o procedimento desse sujeito não é admissível. Eu não estou discutindo as ideias dele. Não estou entrando na questão. Por exemplo, se vocês querem ver uma discussão sobre o quebra-quebra, leiam um artigo do Reinaldo Azevedo, que está muito bom. Então ele discute isso do ponto de vista político, ideológico, etc. Não é disso que eu estou falando. Eu estou assegurando para vocês, o Vladimir Safatli não está qualificado para ensinar filosofia e para opinar sobre o que quer que seja. Eu vou demonstrar isso para vocês. Depois dessa performance quase presidencial, ele ainda se julgou habilitado a avaliar o desempenho intelectual dos estudantes, jurando que não eram simples arruaceiros, mas alunos aplicados, empenhados em altas tarefas científicas. Tendo examinado alguns trabalhos acadêmicos da lavra do referido, cheguei à conclusão de que ele tem toda a razão ao qualificar de bons alunos os depredadores, pois sem a menor sombra de dúvida, eles aprendem o que ele ensina. A título de amostra, examinemos o estudo, aspas, certas metamorfoses da sedução, destruição e reconfiguração do corpo na publicidade mundial dos anos 90, fecha aspas, reproduzido no site do autor, www.geocities.com/Vladimir Safatli. Reproduzido no site do autor, entre outras efusões do seu intelecto brilhante. Não é um trabalho de filosofia, mas de sociologia da publicidade, um ramo bem mais modesto de conhecimento. Sem exigir-lhe cobardemente algo que se assemelhe a uma filosofia, coisa que nenhum membro do seu departamento jamais teve, e que é absolutamente dispensável em quem deseja ali posar como filósofo, vejamos como o professor se sai na análise de um fenômeno limitado e historicamente bem localizado. Ele começa por observar que, no período mencionado, a imagem do corpo humano nos anúncios publicitários mudou muito. Em vez do corpo como imagem estável e positiva da pessoa, apareciam agora duas novidades. De um lado, o corpo como entidade fluida e mutável, sujeita a toda sorte de alterações, piercings, pinturas extravagantes e até mutilações. De outro, o corpo como imagem da sua própria destruição. Pessoas desalinhadas, mulheres pálidas com roupas sombrias, homens com aparência de doentes, de cocainômanos, de moribundos e até de cadáveres. Para dizer isso, ele leva mais de 10 páginas, em estilo intragável, com razoável dose de erros de gramática e farto uso de uma terminologia pedante que deve lhe parecer muito científica. E olhem que Safatli é um dos homens mais inteligentes que já passaram por aquela subseção do Instituto Butantan. Mas o interessante vem quando ele passa a explicar as causas do fenômeno. Para ele, a destruição do corpo na publicidade reflete um astuto mecanismo da lógica do mercado que, vendo esgotado o potencial das imagens estereotipadas de beleza e integridade corporal usuais nos anos 60, decidiu incorporar os elementos de rebelião e inconformismo de modo a neutralizá-los mediante, aspas, rupturas internas controladas, fecha aspas, e colocá-los a serviço de, aspas, novos processos de mercantilização da negatividade, fecha aspas. Para chegar a essa conclusão, ele confessa que usou métodos lacanianos de investigação, segundo os quais a imagem corporal de cada um é construída por introjeção de padrões estereotipados vindos do exterior da maldita sociedade. Aspas. Isto significa fundamentalmente que a experiência de produzir uma imagem corporal é alienação de si, no sentido de submissão da referência a si à referência a outro. Parênteses, comentário meu. Frase maravilhosa na qual eu mesmo, fazendo-me de coautor, tive de colocar a crase para que se tornasse relativamente inteligível. Prossegue. Não há nada de próprio na imagem do corpo. Lacan dirá que o corpo próprio, na verdade, é corpo do outro. Quando a repetição das imagens corporais positivas, aspas, transformou a publicidade em alvo maior da crítica à ideologia da sociedade de massa, esta crítica foi logo assumida pela própria publicidade.
tratava-se de uma publicidade que ridicularizava a própria publicidade e certos aspectos da cultura de consumo. Fecha aspas. Os dois elementos em jogo aí são a cultura de massas, do aspas, capitalismo tardio, fecha aspas, com sua estereotipagem positiva das imagens corporais, e a crítica cultural que se volta contra esses estereótipos com um radicalismo que, seguindo o exemplo de Lacan, não hesita em destruir a própria noção de imagem corporal pessoal, acusada de ser uma camuflagem da dominação psíquica imposta pelo outro ao infeliz portador da imagem. Dessa oposição resulta, segundo Safatli, a síntese que nos anos 90 absorve e instrumentaliza a destruição do corpo, transformando o que era inicialmente crítica cultural em, aspas, novos processos de mercantilização, fecha aspas. Esta análise pode funcionar como exemplo daquilo que na USP passa como alta manifestação de inteligência e até como trabalho científico. Note que o pessoal constrói o seu currículo Lattes, publicando coisas como essa. E daí diz aqui o meu currículo científico. Mas vejamos como a coisa funciona realmente. Os conceitos lacanianos usados na análise já são por si exemplos claros de inversão psicótica. Dizer que a imagem do eu se forma por introjeção de padrões exteriores e daí concluir que isso configura uma alienação é obviamente autocontraditório. Se a imagem do eu não existe antes da introjeção, não há nada que esta possa alienar. Ou a introjeção dos padrões exteriores é a própria origem da imagem, ou é a sua alienação. As duas coisas ao mesmo tempo ela não poderia ser de maneira alguma, a não ser na hipótese de que exista um eu substancial metafísico anterior à sua própria construção como autoimagem, hipótese que todo materialista, como Lacan e Safatli, tende a rejeitar em limine. Partindo do princípio de que a imagem corporal é alienação, a única coisa decente que resta a fazer é destruí-la, evidentemente. Pode-se fazer isso com piercings, mutilações ou com ataques lacanianos à sociedade malvada, que impingia ao sujeito aquilo que, no seu isolamento de menino lobo, ele não poderia adquirir de maneira alguma. Ou seja, não adquirir de maneira alguma, um eu com a sua devida imagem corporal. Para que da destruição da imagem estereotipada pudesse surgir um verdadeiro eu, seria preciso que este existisse antes e independentemente da introjeção, com o que voltamos à hipótese metafísica lacanianamente inaceitável. Mas se a destruição não visa a desenterrar da massa dos estereótipos um impossível eu autêntico, então é claro que a destruição só tem como objetivo a própria destruição. Um mecanismo que Hegel já previra com muita antecedência. Tem um artigo meu, uma lição de Hegel, que vocês podem achar no meu site, que explica isso aqui. No legado da escola de Frankfurt, mais ainda quando enfeitado de lacanismo, a destruição é, com efeito, a única ocupação decente a que, no inferno geral do aspas, capitalismo tardio, fecha aspas, se pode entregar às pessoas boas e inteligentes, como o professor Vladimir Safatli e seus aplicados alunos da USP. O que o professor não suporta é que tão boas intenções tenham sido maquiavelicamente absorvidas e instrumentalizadas pelo capitalismo tardio e transformadas em meios de incentivar o consumo, aumentar a produção e espalhar riquezas. Isso é mesmo um insulto intolerável. Deixando de lado agora a referência lacaniana e examinando a contribuição pessoal do professor Safatli ao entendimento dessas pérfidas astúcias do capitalismo tardio, expressão que por si já denota uma inversão milenarista da percepção do tempo, isso aí eu expliquei no artigo A História segundo Godot, que vocês também podem achar no meu site. Observo desde logo que não é metodologicamente admissível atribuir ações de transformação social a entidades genéricas abstratas, sem ter na mínima conta os agentes individuais e grupais concretos envolvidos no processo. O autor da transformação assinalado pelo professor Safatli não é o capitalismo tardio, mas sim a classe publicitária. Foram publicitários, e não uma assembleia de acionistas, muito menos o espírito do capitalismo, que escolheram as novas imagens de gente com cara chupada, olheiras e barba por fazer, que se substituíram aos saudáveis papais e mamães e às beldades esfuziantes dos anúncios dos anos 60. Para saber por que um grupo social fez isto ou aquilo, é preciso investigar suas ideias e crenças dominantes. Por que os publicitários mudaram assim o teor das imagens?
Que tipo de ideias esses profissionais adquiriram nas faculdades de comunicações? Teriam sido suas mentalidades moldadas segundo a lógica dos novos processos de mercantilização ou segundo os cânones da crítica cultural e da destruição lacaniana do corpo? Emergiram eles dos bancos escolares imbuídos da lógica do lucro ou do ódio revolucionário à sociedade, à cultura e a tudo quanto existe? O professor Safatli deveria conhecer melhor seus próprios alunos. Se há uma coisa óbvia neste mundo, é que poucas classes odeiam o capitalismo tanto quanto o proletariado elegante da indústria cultural. Então, das duas, uma. Ou esses infelizes foram obrigados por astutos patrões a abdicar da pureza da sua crítica e a transformá-la em instrumento de dominação capitalista, ou, ao contrário, a mudança assinalada pelo professor Safatli reflete exatamente o oposto do que ele diz. Em vez de uma astúcia capitalista que instrumentaliza a destruição, é a destruição que se apodera dos instrumentos da cultura de massa para impor-se como padrão dominante a toda a sociedade existente. Aqui observa-se o mesmo fenômeno de delírio autoprojetivo que já assinalei em Pierre Bourdieu. Tem um artigo Um Guru da Educação Nacional, com a sua continuação, que saiu no Diário do Comércio e que também está lá no meu site. Para que os capitalistas dominassem hegemonicamente a crítica cultural ao ponto de poder neutralizá-la por uma estratégia como a sugerida pelo professor Safatli, seria preciso que, em cima da classe dos revoltados produtores culturais, houvesse uma outra classe intelectual mais esperta ainda, que, a serviço do capitalismo, escravizasse sutilmente essas pobres vítimas, obrigando-as a trabalhar pelo contrário do que desejam, fomentando a economia em vez da destruição. Para que isto fosse possível, seria necessário que esta classe de superintelectuais tomasse a totalidade da crítica cultural como objeto de análise, produzindo uma bibliografia científica, pelo menos tão vasta quanto ela mesma, acrescida de complexos planos estratégicos para o seu aproveitamento inverso. Em vão, o professor Safatli procurará na bibliografia acadêmica ou em qualquer outra parte do universo os sinais de estudos dessa natureza. Essa coisa simplesmente não existe. Vocês podem procurar, encontre algum trabalho que diz, olha, existe aí uma crítica cultural, desenvolvida pelo pessoal da esquerda, mas nós podemos pegá-la, instrumentalizá-la e transformá-la em instrumento de lucro para nós. Nós vamos neutralizar esses camaradas. Podem procurar estudos dessa natureza, não existem. Pode ser que alguém tenha tido essa ideia, então tem um escrito, dois. Mas como é que você pode pegar, vamos dizer, uma tradição universitária inteira, tá certo? Que vem da crítica cultural da Escola de Frankfurt até Lacan, Foucault, etc., etc., né? E absorvê-la dentro de uma estratégia, tá certo? Sem que para isso você faça estudos, análises, planejamento estratégico, crie o pessoal qualificado para fazer a operação, nada disso existe.